Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todo mundo. Olha, eu voltando aqui de novo com mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar, vocês já viram aqui no título, a respeito do Nazireu. Muita gente pergunta o que é o Nazireu, o que é o nazireado, escuta-se essas palavras e não se sabe muito bem o que é que são. Então hoje nós vamos esclarecer mais uma vez, mais um tema a respeito da Bíblia e da palavra do Senhor, tá bom? Estou aqui com a Bíblia, como sempre, imprimi para ficar um pouquinho maior. E nós vamos então ler a respeito de alguns nazireus da Bíblia, para entendermos mais ou menos como é esse voto. E no final nós vamos estar entendendo totalmente o que é o voto de nazireu, tá bom? Hoje em dia já não se faz mais isso, tem alguns outros princípios de votos que se cumprem nos dias de hoje, mas antigamente o voto que o Senhor aceitava de separação para ele era o voto de nazireu. E as pessoas faziam esse voto, assim, se separavam para Deus, cada um do jeito que queriam, como tinham aprendido com outros povos. E aí Deus falou assim, não, eu vou colocar regras. Se é para se separar para mim, para o grande eu sou, o Criador de todo o universo e de todas as coisas, vai ter regras, vai ser assim, assim, assim. E são essas regras que nós vamos ler agora, e depois nós vamos ler a respeito da vida de alguns nazireus, para a gente entender direitinho, tá bom? Então, nazireu, exatamente nazireu, é uma forma substantiva do verbo separar. Quem é um nazireu, ele é separado para Deus. Nós temos o nazireu temporário, que pode ser um voto específico, único, sozinho, isolado, durante um período de tempo. E nós temos o nazireu vitalício, que é aquele que já nasce nazireu e fica nazireu para a vida inteira. Então nós vamos ver esses exemplos aqui na Bíblia, tá? Nós vamos começar, como sempre, eu deixando os versículos aqui do lado, em Números, capítulo 6, versículo de 1 a 21. Vamos falar aqui a respeito do voto, especificamente o voto de nazireu, a ordem que Deus colocou. Ele falou, para ser separado para mim, vai ser assim. Então vamos lá, versículo 1. E falou o Senhor, o próprio Deus, a Moisés, dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo um voto de nazireu para se separar para o Senhor, então, porque eles já faziam votos para se separar para o Senhor. E aí Deus falou assim, comigo eu vou colocar regra e a regra vai ser assim. Versículo 3. De vinho e de bebida forte se apartará. De vinagre de vinho, de vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas. Nem uvas frescas, nem casca comerá, nada de uva podia. E beberagem de uvas, para quem não sabe, seria uma água cheia de farelos, coisa que eles dessem para os animais, algum resto que sobrasse. Quando a gente faz uma vitamina nos dias de hoje, às vezes você bate lá no liquidificador alguma coisa e não sobra aquelas casquinhas, que aí você coa, toma a vitamina e aquele restinho de casca fica lá. Então a beberagem seria isso, um resto que sobrava com farelos dentro, que aí eles jogavam para os animais, mas hoje em dia a gente toma, né? Que a gente fala, não é bom para o intestino, é bom para quem faz dieta fitness, né? Tem que comer os restinhos que ficam lá dentro, pois é. Então essa beberagem de uvas é exatamente isso, aqueles restinhos que ficavam dentro do liquidificador, entre aspas, que naquela época não tinha, né? Mas se eles fizessem alguma coisa com uva e sobrasse alguma coisa que eles fossem dar para os animais, não era nem para eles comerem. Versículo 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até a casca. O que Deus tinha contra a uva? Nada. Ele criou todas as coisas. Mas ele falou, vou colocar regra. Se ele quisesse colocar da maçã, então ele ia falar, ninguém come maçã, ninguém bebe nada de maçã. Se fosse de banana, ninguém come banana. Ele faz o que ele quiser. Ele falou, para me obedecer, eu vou colocar regras. Então, para mim, vai ser agora da uva. Provavelmente, nós sabemos que isso acontecia, eles tinham, os povos pagãos, deuses da colheita, e eles colocavam a respeito disso, né? Eles pisavam a uva, eles faziam aquele lagar todo, e eles faziam rituais com muita bebida e com muita coisa feita tudo de uva. Então Deus falou assim, então já que vai ser diferente dos outros povos, nós vamos simplesmente, vou cortar a uva. Pronto, quer ser diferente dos outros, quer se consagrar para mim, porque o voto de nazireu é uma coisa séria, é uma separação por um período de tempo para se consagrar a mim, Deus dizendo, então vocês vão cortar a uva. Foi por isso, com certeza, que ele tirou a uva. Versículo 5.
Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Olha aí, também não podia cortar o cabelo quem estivesse fazendo um voto de nazireu. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de nenhum corpo morto. O nazireu também não podia tocar numa pessoa morta, num animal morto, em nada que tivesse morto. Aí vem aqui o versículo 7, que é interessante. Por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, e por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Fez voto de nazireu? Nem se morrer seu pai, sua mãe, seu irmão, você não vai pôr a mão. Deixa que as outras pessoas fazem isso. Quer acompanhar o velório, quer estar ali do ladinho, tudo bem, é família. Mas se tiver com voto naquele instante, nem por eles vai colocar a mão. Versículo 8. Todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Todas as coisas que nós consagramos para Deus, elas são santas e ficam santíssimas diante do Senhor. Quando nós fazemos um voto, nós temos que cumpri-lo totalmente. É melhor, a Bíblia diz, que é melhor que não vote do que votar e não cumprir, tá certo? Versículo 9. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, vai que morreu subitamente, e que contamine a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a cabeça, ao 7º dia rapará. Quando se raspava a cabeça, se encerrava o voto do nazireu. Então ele estava livre para sair daquele voto e livre para começar qualquer outro tipo de voto, tá bom? Por isso eles raspavam a cabeça. Dia 10, ó, versículo 10. É porque hoje que eu tô gravando é dia 10 de novembro, então eu falei dia 10, não, é versículo 10. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. 11. E o sacerdote oferecerá para a expiação do pecado, e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, santificará a sua cabeça. Deus aqui, nessa época, antes de Jesus Cristo, trabalhava com o quê? Com sangue de animais, porque Jesus ainda não tinha vindo para trazer a nova aliança e para que ele trouxesse o seu sangue por expiação dos pecados. Mas, por isso, Deus, que já tinha instituído desde antes de existir o mundo, eu tenho vídeo aqui no meu canal falando dessas coisas, Deus instituiu o sangue é vida. Tudo que eu for falando aqui que está na Bíblia, eu vou colocando versículos aqui do lado, tá? Então presta atenção, o sangue é vida. A vida de um ser vivo, que tem vida, que tem fôlego, está no sangue, tanto do homem quanto do animal. Por isso, é proibido comer sangue e comer gordura. Já falamos a respeito disso. Quem quiser pesquisar, vai lá no versículo, tá bom? A partir daí, deste versículo, a partir do versículo 12... que nós vamos continuar lendo agora, porque nós estamos falando sobre o voto de nazireu. Então eu vou ler tudo que Deus instituiu, para que não fique dúvida para ninguém, para que venha mesmo a título de conhecimento, saber o que é a respeito do voto de nazireu. Mas Deus hoje não compactua mais com holocaustos e sacrifícios. Para isso, ele enviou Jesus Cristo, que veio como Salvador, como Libertador, que colocou-se diante de nós como pecado, pegou os nossos pecados todo nele, se fez maldição, se fez pecado, se apresentou para Deus para nos justificar. Então, a partir de Jesus Cristo, sangue de touro, sangue de rolinha, de pombinho, como falou aqui, Deus já não aceita mais. Vamos ler alguns versículos a respeito disso, antes de nós entrarmos no versículo 12, que é a continuação, tá bom? Ó, ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo. Está em primeira carta de João 2,2. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Se deu
Ninguém pegou Jesus Cristo, já falei a respeito disso. Ele se entregou, se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Isto está em Gálatas 1:4. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25. Porquanto, o que era impossível à lei, e nós estamos falando do voto de nazireado, que estava no tempo da lei, onde Deus pedia holocausto, porquanto é impossível a lei, que visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, semelhança, porque ele era 100% Deus, em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos 8:3. Porque, olha que legal isso aqui, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Está em Hebreus 10:4, ok? Então não vale mais essa lei antiga, que nós vamos continuar lendo agora a partir do versículo 12, mas porque Jesus Cristo já veio e já aboliu essa lei, fez uma nova lei, uma lei de sangue, uma lei de carne, mas de sangue e carne de Cristo, ok? Então vamos continuar, versículo 12. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porquanto do seu nazireado foi contaminado. Vai começar o voto de novo? Porque tocou no morto, como falou aqui no versículo. E se morrer alguém subitamente, tocou ali no nazireu? Então vai raspar a cabeça e vai começar de novo. E aí ele coloca esse tempo. Versículo 13. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os seus dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá, isso já está no versículo 14, sua oferta ao Senhor. Um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto. E uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado. E um cordeiro sem defeito por oferta pacífica. 15. E 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões ázimos, untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. São todos tipos de oferta, e quem não sabe o que é um coscorão, é um pão fino sem fermento. Já falou, né? Um coscorão ázimo é um pão fino sem fermento. 16. Isso foi instituído lá na Páscoa, tá? Já falei sobre a Páscoa aqui no meu canal, dá uma olhadinha no vídeo. Versículo 16. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Versículo 17. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Versículo 18. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará o seu cabelo da cabeça do seu nazireado, e porá fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Como eu disse, raspar a cabeça encerrava ali naquele instante o voto de nazireu, e aí ele podia ou fazer outro voto, ou fazer o mesmo de nazireu, mas continuar num período diferente, ou fazer qualquer outro tipo de voto, tá bom? Então era necessário que raspasse a cabeça, e aquele cabelo que ele raspou, ele ia queimar no fogo, que já tinha sido queimado aquelas ofertas de holocausto que ele tinha entregado ali. Versículo 19. Depois o sacerdote tomará a espádua. O que é a espádua? É a melhor parte do animal, seria a coxa, a parte molinha da coxa. Quando a gente faz aquele peru de Natal, vamos dar um exemplo assim, estamos quase no fim do ano, né? Todo mundo fala assim, ah não, o peito é meu, a coxa é minha, e aí sobra aquelas partes de baixo. Quem que come a costela de baixo? Os cachorros depois, né? Todo mundo come o peito, come as coxas, come aquelas partes gostosas de cima, e ninguém quer comer as partes de baixo, que é as partes mais ruins. Pois é. Para oferecer uma oferta para Deus, ele exigia que fosse o carneiro, o cordeiro, o bode, não interessa, depende do tipo da oferta que estaria sendo colocada. As ofertas foram instituídas lá em Levítico, e pegava-se a melhor parte. Nesse instante, ele queria a coxa, a espádua, a melhor parte da coxa, a parte mais molinha, que todo mundo queria comer, era aquilo que teria que ser oferecido para Deus, tá bom?
Então, repetindo o versículo 19, depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão ázimo no cesto com um coscorão ázimo e os porá nas mãos do nazireu depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. Versículo 20, e o sacerdote oferecerá a oferta em movimento, já vou falar o que é, perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada, e depois o nazireu poderá beber vinho. Então terminou o seu nazireado, raspou a cabeça, queimou o cabelo lá na cinza da oferta, na cinza do holocausto, aí ele ia ainda fazer a oferta em movimento e depois ele já podia beber vinho. O voto dele estaria encerrado ali. Tinha um ritual para começar e um ritual para terminar o voto. O que é essa oferta de movimento? Ela é conhecida também em algumas traduções como a oferta movida. A oferta movida era um presente que eles davam a Deus. Fora dízimos, ofertas e a outras coisas, outras ofertas que Deus tinha instituído, ofertas alçadas, as ofertas de holocausto, as ofertas de libação, várias ofertas. Como eu falei, o livro de Levítico é inteiro falando de ofertas ao Senhor. Então Deus tinha instituído algumas, e a oferta de movimento era uma oferta que as pessoas entregavam para Deus, uma oferta de coração, uma oferta como se fosse um presente. O que era essa oferta movida? Pegava-se a coxa, a espádua, como eu acabei de explicar para vocês, e movia-se essa coxa. Deixa eu pegar aqui o meu telefone de novo, vai, sempre pego ele, né, tá aqui do meu lado. Meu marido sempre liga no meio do vídeo, né, pois é. Eles pegavam essa espádua, essa coxa, e movimentavam em direção ao altar. Nós vemos isso hoje muito na igreja católica. Quem é católico conhece, quem não é, lembra de olhar na televisão, quando aparece lá o Papa, os cardeais, é que eles pegam um negócio lá que sai fumaça, não lembro como é que chama aquilo, tipo um castiçal, uma coisa lá que, uma lamparina, lembra bem uma lamparina, que solta fumaça. Eles não saem fazendo assim com a fumaça, ó, né? E em direção ao altar. Então eles vão indo dentro da igreja, ou se vai jogar aquela aguinha santa na cabeça de todo mundo lá fora, pra ungir por causa de alguma festividade, alguma coisa, não é aquela coisa movendo assim, e joga aquela água, e pega aquela fumaça e joga. Esta é a oferta de movimento, esse é o ritual da oferta de movimento, que nesse tempo era oferecida a Deus como um presente. Então quem estava feliz, no caso aqui também o nazireado, usava-se a oferta de movimento para várias outras coisas, mas naquele momento quem fosse terminar o voto de nazireu, agradecendo a Deus, porque para que se faz um voto? Qualquer tipo de voto. Hoje em dia nós fazemos mais, é o jejum. Para que nós fazemos o jejum? Para nos consagrar a Deus, para poder ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco e com certeza no propósito de conseguir alguma coisa. Deus, vou fazer um voto de jejum porque eu quero tal coisa. Se separa para Deus, é um tempo para orar, um tempo para buscar, onde Deus vai falar com você. Se o que você quer é de Deus, Ele vai te dar. Se não é, Ele vai falar também, não vou te conceder isso nesse instante. Ou não vou te dar isso nunca, isso não é para você, pense em outra coisa, né? Mas Deus responde. Então nesse instante a oferta movida era exatamente isso, tá? Uma oferta, um presente que se dava para Deus, aonde Deus se alegrava, sim, ele ficava feliz de uma pessoa chegar para ele e falar: obrigado, Deus, porque eu me separei durante certo tempo e o Senhor me abençoou. Então agora eu entrego, de novo, mover aqui a minha oferta movida, tá bom? Eles moviam a espada, a melhor parte da coxa, em direção ao altar, declarando, olha que interessante, reconheciam Deus como provedor e sustentador. Olha que legal? Pois é. Último versículo então, versículo 21, último versículo do voto. Esta é a lei do nazireu, que fizer o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que as suas posses lhe permitam. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Além do que suas posses permitam, veja bem, quando nós fazemos um voto ao Senhor, não adianta você falar assim: Deus, eu preciso de tal, resolver tal situação, e eu vou jejuar para isso, e depois disso eu vou dar, sei lá, 10 mil reais para a igreja. 10 mil reais para uma instituição de caridade, 10 mil reais para sei lá quem. Você faz o voto que você quiser. Aí, depois você consegue o que você pediu, só que você não vai entregar 10 mil reais. Você não tem? Você não tem. É difícil alguém hoje ter 10 mil reais para simplesmente doar assim. Mas quando quer alguma coisa, para Deus promete, né? Quando quer alguma coisa, para as pessoas promete tudo, só que depois não cumpre. Então Deus está falando assim: não faça coisas além do que você pode, além das suas possibilidades. O voto de nazireu tem que ser aquele voto que caiba dentro do seu orçamento, entendeu? Qualquer tipo de voto tem que caber dentro do seu orçamento. Se você falou que vai dar 1.000, você vai dar 1.000. Se falou que vai dar 10 mil, tem que dar 10 mil. Não adianta depois dizer que não tem.
Então faça um voto de acordo com as suas possibilidades, tá certo? Nós vamos agora falar de alguns nazireus para a gente entender melhor o que é isso. O nazireu temporário, o nazireu vitalício. Nós vamos começar com um vitalício, que foi quem? Sansão. Pois é, nós vamos agora para Juízes, capítulo 13, versículo de 1 a 18. Sansão é o nome do meu cachorro, né? Cadê ele? Ah, ele não tá aqui agora. É porque hoje tá um pouquinho calor, ele ficou lá na sala deitado no chão. Versículo 1, então, aqui do capítulo 13 de Juízes. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Israel sempre desapontava a Deus. E aí o que Deus fazia? Tirava aquela mão de proteção. Então, os inimigos tomavam conta, eles estavam de olho naquele povo abençoado, eles queriam saber que Deus é esse que faz eles prosperarem tanto. E quando Deus se afastava por causa da teimosia e da desobediência desse povo, os inimigos tomavam conta. E Deus permitiu que durante 40 anos os filisteus atacassem Israel. Mas a partir daí, aparece um libertador. É de que nós estamos falando agora. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Versículo 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher. Um anjo do Senhor. Por que eu fiz assim? Porque nós vamos ver quem é esse anjo daqui a pouco. Muita gente já conhece, né? O anjo do Senhor apareceu à mulher. E eis agora, e ele falou para ela: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 4. Tá acompanhando aí comigo? Pega a sua Bíblia, hein? E agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Acabamos de falar do que o voto de Nazireu abstinha tudo que era da vide, tá? Tudo que era de uva não podia comer. E coisa imunda, tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre os alimentos, que se pode e o que não se pode comer segundo a palavra de Deus, tá? Então ele falou: se abstenha de coisa imunda, de tudo que gera a vide. Versículo 5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que linda promessa para uma estéril. Você vai ter um filho, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Por isso ele é vitalício. Por isso ele foi consagrado desde o ventre da mãe dele para ser nazireu a vida inteira. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Deus produziu alguém, olha só, quantas pessoas existiam na face da terra naquele instante? Sei lá, o censo não me diz isso. Só que Deus falou: vou começar a libertar o povo da mão dos filisteus. O que ele fez? Produziu alguém, de uma pessoa estéril, de uma mulher que não podia ter filhos. Deus falou: este que eu estou fazendo agora é que vai livrar o povo da mão dos filisteus. Ele não quis nenhum outro que estava na face da terra. Que interessante, né? Por isso que quando nós dizemos assim, principalmente nós os evangélicos, dizemos assim: eu fui escolhido, eu fui gerado no ventre da minha mãe, fui desejado por Deus desde o ventre da minha mãe. E eu tenho essa promessa sobre a minha vida. De tudo que aconteceu na minha vida, eu fui gerada no ventre da minha mãe, separada para Deus naquele instante. Versículo 6. Então a mulher entrou e falou para o seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus. Parecia com um anjo, mas não era anjo, mas eu acho que era anjo. Ela estava confusa, coitada. Um ser que tinha ó, como fala aqui, ó, parecendo um anjo de Deus, que tinha uma semelhança terribilíssima. Terrível demais, acima do terrível, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem o nome dele. Nem o nome ela perguntou. Porque ela ficou assim, extasiada. Sou estéril. Aparece alguém aqui, parecendo um anjo de Deus, com uma forma terribilíssima. Falou pro marido dela: eu nem perguntei o nome dele, mas ele falou comigo. Versículo 7. Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda. Você viu que essa ordem foi para a mãe dele também. Ia gerar um nazireu, e ele já não podia estar, por exemplo, se alimentando de coisas da uva, como eu falei para vocês, de tudo que dá na vide. Ele não podia estar se alimentando através dela. Bebê come como? Pelo cordão umbilical da mãe. Ele não podia, através dela, tá comendo nada de uva, porque ele era consagrado do ventre. Então o anjo falou isso pra ela: você
Não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia de sua morte. Versículo 8. E Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino até que há de nascer. Versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava dessa vez lá no campo, porém não estava o seu marido com ela, o seu marido Manoá com ela. Versículo 10. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e notificou ao marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia apareceu de novo, corre, corre que ele está lá. 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi àquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou com esta mulher? E ele disse: Eu sou. Quem é o eu sou? Já sacou, né? 12. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver deste menino? Eles não entendiam muito. 13. E disse o anjo a Manoá: De tudo quanto disse a mulher, guardará ela. Tudo que eu falei para ela fazer, ela vai ter que fazer. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa alguma imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Versículo 15. E Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e que te preparemos um cabrito. Por quê? Porque naquela época, era qualquer visita, qualquer pessoa que aparecesse na sua casa, você tinha obrigatoriamente que receber maravilhosamente. Tinha que dar comida, tinha que lavar os pés. Inclusive é estranho, né? A gente hoje lava a mão para comer. Antigamente eles lavavam os pés para comer, né? Então ele falou: deixa eu te deter um pouco, deixa eu pelo menos te preparar um cabrito. Você é uma pessoa especial, eu tô vendo que é um homem de Deus. Manoá já teve mais esse entendimento de homem de Deus. Ela achou que era um anjo, né? Versículo 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e fazes holocaustos, oferece ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era um anjo do Senhor, que era alguém enviado de Deus. Versículo 17. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando cumprir a tua palavra te honremos. Porque também tinha esse costume de quando acontecia alguma coisa que um profeta determinava, dava uma profecia, acontecia qualquer coisa que era enviado de Deus, depois eles honravam o profeta. E ficava-se conhecido naquela região. Dá um nome aqui de profeta: Elias. Elias profetizou tal coisa. Eliseu profetizou tal coisa. Sabe? Jonas falou tal coisa. Jonas aparece, Miqueias aparece, Isaías aparece então na Bíblia um monte de vezes. Jesus Cristo fala tanto de Isaías, cita muitas coisas do Antigo Testamento. Então aquele profeta ficava assim honrado. O nome dele era exaltado diante de todos. E ele queria saber o nome. Qual é o seu nome para que nós te honremos? Quando acontecerem essas coisas, vou falar que quem falou comigo. Versículo 18. E o anjo do Senhor disse: Por que perguntas assim pelo meu nome? O que está insistindo tanto, visto que ele é maravilhoso? Já matou, né? Isaías 9:6. Quem é o maravilhoso? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pois é, era uma teofania. Já falei de teofania com vocês lá no vídeo de Melquisedeque, dá uma olhada, para quem não sabe o que é. Jesus andou dando uns pulinhos aqui na terra antes de encarnar, né? Se bem que ele já era pré-existente, já falamos sobre a pré-existência de Jesus Cristo também, tem vídeo aqui no meu canal. Vamos para outro nazireu agora, também um nazireu vitalício, que seria para sempre. Quem é? Samuel, o profeta Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de 9 a 28. Então, versículo 9. Ana se levantou depois de comer e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Qual era o contexto aqui? Ana não tinha filhos. O marido dela, o Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e a Penina. A Penina tinha filhos e afrontava a Ana todo dia, por causa dos filhos dela. Eucana amava Ana. E ele dava uma porção dobrada de tudo que ele dava para Penina e para os outros filhos, ele entregava uma porção dobrada para Ana. E ele ainda criticava um pouco ela e dizia assim:
poxa, mulher, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que você fica chorando toda hora? Mas ela tinha uma amargura de coração. O desejo daquela mulher era ser mãe. Naquela época, então, que se mulher não tivesse filhos, se mulher fosse estéril, não tinha valor nenhum na sociedade. É claro que ela tinha medo de perder o casamento dela, porque a rival dela, a primeira mulher ou segunda mulher do marido dela, ela já tinha filhos, ela podia também ser descartada a qualquer momento, talvez não se casasse nunca mais. Primeiro que mulher largada era terrível. Segundo que mesmo que ela pudesse se casar, quem querer casar com uma mulher que não podia gerar uma geração? Então, ela tinha mesmo dentro dela uma frustração muito grande. Ela precisava de um filho. Uma mulher precisa de um filho para se realizar, para ser mulher de verdade. E ela naquele instante chorava tanto, e ela estava na presença do sacerdote Eli. E ele tinha ela também por bêbada, porque ela orava e só mexia a boca. Ele falava, mulher, te aparta do vinho. Então nós vamos ler isso agora, tá? Mas o contexto é esse. Essa Ana de que nós estamos falando é justamente essa que vinha chorando o tempo todo por causa de um filho. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto, dizendo, ela fez o voto dessa vez, tá? Não foi o Senhor que pediu. Olha o que ela disse. Senhor dos exércitos. Fez o voto para Deus mesmo. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, e precisava o primeiro ser homem para continuar a linhagem. Ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um voto de Nazireu para aquele filho que ainda seria gerado de dentro de sua barriga, porque ela era estéril. Ainda não estava grávida nem nada. 12. E sucedeu que perseverando, deu para saber? Deu para entender? Pegou aí a linha do raciocínio? Quem ora e precisa de alguma coisa, precisa perseverar em oração, ok? E sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, Eli, o sacerdote, ele viu ela orando. 13, versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ele falou, essa daí tomou todas. Versículo 14, e disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. E ela disse, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17. E respondeu ele, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. O profeta de Deus, o sacerdote de Deus, liberando naquele instante a palavra de vida, vai em paz. Deus vai conceder o que você quer. Olha só. E aí ela disse, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Recebeu um milagre naquele momento em que o profeta de Deus falou para ela, vai, Deus vai te conceder o que você quer. Versículo 19. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram à sua casa, porque eles tinham descido ali para fazer as obrigações de Eucana. Como os homens tinham que fazer, né? Todo ano descer diante do Senhor. Então eles voltaram para Ramá e Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Como eu sempre falo, quando a gente diz assim, Deus se lembrou de alguém, não é que Deus tinha esquecido de alguém. Deus não se esquece de ninguém. Deus não se esquece das suas promessas, Deus não se esquece dos seus filhos, Deus não se esquece das suas orações. Quando você não consegue falar, como era o caso dela, era só de coração e você está angustiado, Deus lê a sua lágrima, Deus lê o seu pensamento. Então, para orar, para estar diante de Deus, basta desejar a presença do Senhor, tá certo? Versículo 20. Então, quando Deus se lembra, é porque é a hora dele abençoar aquela pessoa, tá? Então quando fala assim na Bíblia, Deus se lembrou de mim, Deus se lembrou de fulano, Deus se lembrou de fazer não sei o que, não é que ele esqueceu, é que chegou a hora dele abençoar naquele instante. Versículo 20. E sucedeu que passando ali algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho e o chamou de Samuel, porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Então Samuel quer dizer, o tenho pedido ao Senhor. Versículo 21. E subiu aquele homem Eucana e toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual para cumprir o seu voto. 22. Porém Ana não subiu,
Mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ela tinha um voto. E aí no ano seguinte ele falou assim: vou subir de novo, vai todo mundo subir, a comitiva toda, vamos oferecer lá o sacrifício para Deus. Vamos? Ela falou: não, dessa vez eu não vou. Porque ela estava com o menino recém-nascido, já o Samuel, o pequeno Samuel, e ela falou assim: eu vou desmamar ele primeiro, o que demorava 3 anos. Já pensou? Uma mulher amamentar 3 anos? Nossa, que força de vontade. A gente amamenta 1 ano, já fica, nossa, isso não acaba mais, e já tá cansando, já tá doendo, tá machucando. Ela, 3 anos, naquele período era comum, de 3 até mais anos, mas 3 anos era o período certo para uma mulher amamentar o seu filho, e ela falou: eu vou ficar aqui dessa vez até terminar de amamentar ele. Quando eu desmamar, aí eu subo, porque eu vou deixar ele lá para sempre, porque foi o voto que eu fiz ao Senhor. Versículo 23. E Eucana, o seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fique até que desmames. Então somente confirme ao Senhor a tua palavra. Ele cobrando dela também. Você quer ficar? Você fica. Mas vê se não vai esquecer. São 3 anos para desmamar um menino? Beleza, mas depois você confirma para o Senhor o que você está falando. Ele era um homem de Deus mesmo, esse Eucana. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. Versículo 24. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, 1 éfa de farinha e 1 odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança, devia ter 3 aninhos, né? 25. E decolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. Como eu falei, eles tinham naquela época, sem Jesus Cristo, ainda precisavam do sangue de bezerros para poder fazer uma oferta sobre alguma coisa, fazer uma expiação sobre alguma coisa, tá? Hoje temos Jesus Cristo, graças a Deus. 26. E disse ela: ah, Senhor meu, viva a tua alma, meu Senhor, sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Ela estava lembrando ele, porque muito tempo já tinha passado, e ela falou: lembra? Eu sou aquela que vinha aqui chorar e orar e me lamentar, e você pensava que eu estava bêbada, mas eu estava com amargura de alma e eu estava orando. Aí ela lembrou ele daquele momento. Por este menino orava eu, por este pequenininho aqui, Samuelzinho, por ele eu estava orando. E o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Versículo 28, por isso também ao Senhor o entregarei por todos os dias que viver, pois do Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor e já deixou Samuel servindo ao Senhor ali com o sacerdote Eli e os filhos dele. E depois a história de Samuel todo mundo já conhece, né? Quem não conhece, dá uma olhadinha no vídeo anterior aqui onde eu falo sobre o falso Samuel. Na verdade, no Samuel, como eu digo no vídeo, não é falso. Falso foi o que aconteceu depois, com a bruxaria lá do Saul. Mas eu conto um pouquinho a respeito da vida de Samuel, uma introdução lá a respeito da vida de Samuel, e você vai entender justamente quem foi esse homem de Deus. Grande profeta de Deus, tá bom? Foi juiz também de Israel e livrou, sim, Israel dos filisteus, que ficaram 40 anos ali debaixo da autoridade dos filisteus, tá bom? E agora nós vamos falar sobre um nazireu temporário. Acabamos de falar de 2 vitalícios, que são aqueles que nasceram nazireu e ia ficar nazireu pro resto da vida. E agora nós vamos falar de um nazireu temporário. Quem era o nazireu temporário? Paulo, o apóstolo Paulo. E diante de toda a tribulação que passou o apóstolo Paulo, nós vamos ler aqui um pouquinho por cima, e aí ele faz um voto de nazireu. Vamos ver? Atos, capítulo 18, versículo 1 a 18, justamente sobre Paulo. Atos 18, então, versículo 1. E disse depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Paulo viajava muito, não é? Mesmo estando preso, ele fazia sempre as viagens missionárias dele. 2. Ele tinha uma regalia, vamos dizer assim, né? Deus o abençoava, claro, estava debaixo da potente mão de Jesus Cristo para pregar aos gentios, e até a casa onde ele ficava preso, o guarda deixava ele sair de vez em quando, o guarda deixava as pessoas vir visitar ele, ele tinha uma célula na casa dele. Pois é, ele fazia reuniões ali, ele evangelizava todo mundo, ele escrevia cartas, ele mandava para todo mundo, ele tinha uma vida de liberdade, uma liberdade condicional, vamos dizer assim, né? E aí, igual nós temos hoje, fica de dia na rua e de noite tem que dormir em casa? Pois era desse jeito a vida de Paulo. Versículo 2.
E achando um certo judeu de nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles. Cláudio era lá o governador de Roma, e ele pediu que todo judeu fosse embora, senão ele ia matar todo mundo. E aí eles saíram e vieram se encontrar com Paulo, tá? Versículo 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhavam, pois tinham por ofícios fazer tendas. Paulo fazia tendas. 4. Depois, né, porque ele era membro do Sinédrio, ele perseguiu a igreja, e depois que ele caiu do cavalo, deu de cara com Jesus Cristo, ele precisava de alguma coisa para sobreviver, e aí ele foi fazer tendas, tá? Versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Todo sábado ele estava lá na igreja, pregando a Jesus Cristo mesmo, e convencia muita gente, tanto judeus como gregos, porque os próprios judeus naquela época não acreditavam em Jesus Cristo, né? Gregos então nem conheciam, e ele pregava para todo mundo. 5. E quanto Silas e Timóteo, que também eram dois amigos dele, desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Impulsionado pelo Espírito, só pode, né? Alguém que matou tanta gente da igreja, que perseguiu a igreja, depois virar o grande apóstolo Paulo, com certeza ele era impulsionado 100% do tempo pelo Espírito de Deus. Mas, resistindo-lhe e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. O povo que Deus mandou Jesus Cristo vir aqui morrer, nem ligou para Jesus Cristo. O colocaram na cruz. E aí Paulo ainda tentava pregar para eles, muitos ouviam e muitos não, mas eles apedrejavam Paulo, eles prendiam Paulo, davam açoites em Paulo. Paulo várias vezes teve que fugir, foi preso para um canto, preso para o outro, naufragou. Aconteceu tanta coisa na vida de Paulo, foi apedrejado. Então, ele falava assim: ó, chega, eu não quero mais saber, tô pregando pra vocês, vocês não querem ouvir, então eu tô partindo pros gentios agora. Acho que foi o pontapé inicial mesmo, essa decepção dele com aquele outro povo, e falou assim: agora eu vou pros gentios. Glória a Deus, estamos aqui hoje, foi porque Paulo veio para os gentios. E saindo dali, versículo 7, entrou numa casa de um homem chamado Tício Justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Versículo 8. E Crispo, principal da sinagoga, seria o sacerdote lá da sinagoga, alguém o mais importante da sinagoga, creu no Senhor, e a sinagoga era de Roma, hein? Ele creu no Senhor com toda a sua casa, se converteu. Alguém mesmo que jamais ia crer em Jesus Cristo, pela palavra de Paulo, se converteu. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Essa é a ordem que Deus dá para todos nós. Não temas, fale e não te cales. Por mais que você ache que ninguém vai te ouvir, que falar de Jesus é uma bobagem, que às vezes ficar numa praça pública lá falando, lendo a Bíblia, né? Pega-se a Bíblia na mão e vai ler, e todo mundo fica passando, tirando sarro, tacando pedra, fazendo piadinha sem graça. Falar aqui na internet, como eu tô falando com vocês, pode dar o quê? 500 visualizações? Mas se fosse um vídeo de sacanagem, de palavrão, de coisa que não presta, dava 1 milhão. Então, é difícil, mas sabe que Deus fala para nós, o que falou aqui para Paulo, ó. Isso Deus já falou para mim. Não temas, mas fale e não te cales. Se vão ouvir ou se não vão, o problema não é seu, deixa que eu resolvo com eles. A sua missão é fale e não te cales, ok? Versículo 10, porque eu sou contigo, o próprio Deus falando, e ninguém lança a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. 11, e ficou ali 1 ano e 6 meses pregando para todo mundo e ensinando eles estas palavras de Deus. 12, e sendo Gálio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Olha quanta aflição que ele passava. 13, e dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Esse daqui está ensinando para todo mundo que tem que servir a Deus e a Jesus Cristo de um jeito que a lei proíbe. Acabamos de falar aqui no início do voto de Nazireu, que eu interrompi o versículo para falar para vocês,
que Jesus Cristo se deu, se colocou como pecado, e que o sangue de Jesus Cristo nos libertou totalmente, por isso Deus não se agrada mais de holocaustos de sangue de animais? Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. Paulo veio pregar Jesus Cristo e começou a dizer essas coisas, que essas coisas não eram mais necessárias, que muitas coisas que haviam no passado, olho por olho e dente por dente, acabou. Agora você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. E ele pregava as palavras de Jesus Cristo e ele foi condenado por isso. Chegou a ir ao Sinédrio e as pessoas dizendo para ele assim, ó, e as pessoas falam, a acusação dele era essa: ele persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E na verdade a nova lei já estava posta em Jesus Cristo, mas eles não entendiam. Versículo 12. Mas sendo... Não, versículo 14 agora, tá? E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, e de nomes, e de lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. O gostosão lá falando assim, o chefe. Vocês estão falando que ele está falando as coisas? Que ele só está falando que a lei de Deus hoje é outra e antes era outra? Então, a briga de vocês é por causa de palavra? Resolva vocês mesmos. O que eu tenho a ver com isso? Foi isso que falou para eles. E expulsou-os do tribunal. Deu um pé na bunda de todo mundo. Sai daqui. Aqui é para trazer caso sério. Não é pra esse negócio aí de ficar falando de lei, não. E na verdade era super sério. Era a lei de Deus sendo instituída na terra naquele instante. A nova lei de Deus através do sangue do Cordeiro, tá? Versículo 17. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e Galho nada dessas coisas o incomodava. Esse Galho aí, ó, lavou as mãos. Pode matar, pode fazer o que vocês quiserem, eu não tô nem aí. Pois é, os governantes, né, de antigamente, parecido com o de hoje, pois é. 18. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. De todas as coisas ruins que Paulo passou na vida dele, ele fez um voto para Deus, ele se separou para o Senhor. E Paulo, amando a Deus, amando a Jesus Cristo mais do que a sua própria vida, ele já dizia, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, ele já não tinha mais o que ele estava fazendo naquele mundo, fora ter perseguido toda a igreja. Ele se arrependeu tão profundamente das coisas ruins que ele tinha feito, que ele resolveu mesmo ganhar esse planeta inteiro para Jesus Cristo. Ele, amando o Senhor, ele se separou, ele fez um voto de Nazireu. E ele falou assim, eu vou ficar consagrado para Deus para passar por toda essa tribulação, porque ele mesmo achou, provavelmente dentro do próprio coração dele, do espírito dele, que ele não aguentaria. Era demais a pressão de todas as coisas ruins que faziam com ele o tempo todo. Ele virou alvo. Ele pegava as pessoas como alvo, antigamente, não é? Só que depois ele virou o alvo. E aí aonde ele ia, tinha alguém perseguindo, tinha alguém falando mal, tinha alguém prendendo, tinha alguém batendo, tinha alguém fazendo de tudo para que ele sofresse algum tipo de penalidade. E nesse instante é onde justamente fala o versículo 18, que naquele momento aonde ele saiu, ó, vou ler de novo o versículo 18, e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, com ele Priscila e Áquila, que era quem fazia as tendas com ele, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Porque ele raspou a cabeça em Cencreia? Porque lá na Judéia, dizem os historiadores, dizem que não se podia cumprir um voto de Nazireu. Era contra os princípios deles, as coisas deles. Então falava assim, não, muitos questionam, o voto dele não era de Nazireu, porque ele não podia cumprir esse voto. O voto dele era sim de Nazireu. Paulo se sentia como eu me sinto hoje, como nós os evangélicos nos sentimos hoje, aguardando o arrebatamento e a segunda volta de Jesus Cristo. Nós não somos deste mundo. Jesus Cristo disse, eu não sou deste mundo. Versículo aqui do lado para vocês, tá? João 8:23. Eu não sou deste mundo. E Paulo falava exatamente as mesmas palavras de Jesus Cristo, e ele tinha isso dentro dele. Eu também não sou deste mundo. Não importa se na região onde eu estou ou para onde eu vou, se pode ou se não pode falar de Deus, se pode ou não pode falar de Jesus, se pode
pode ou não pode fazer algum tipo de voto. Eu estou separado para Deus. E ele passou por todas aquelas tempestades na vida dele, terríveis, tempestades de provações, pelo nome de Jesus Cristo. Ele pagou aqui na terra mesmo o que ele fez para a igreja. Conhece aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? Pois é, ele pagou mesmo com sofrimento, com choro, com dor, pregando o evangelho debaixo de tortura. E ele fez sim um voto de Nazireu, e ele se separou para Deus durante algum tempo. Pode ter feito vários outros votos em vários outros períodos também da vida dele, mas naquele instante ele tinha o que? Rapado a cabeça, encerrando aquele voto de Nazireu ali naquele instante, antes de viajar, porque aí provavelmente depois ele faria algum tipo de outro voto. Mas tinha sim que se encerrar o voto como Deus tinha falado. Vai encerrar o voto de Nazireu, como lemos no começo, em Números, né? Vai encerrar o voto de Nazireu? Então, raspe a cabeça. Números de 6, de 1 a 21. Raspe a cabeça. Número 6, o versículo 5, diz assim: todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será para o Senhor, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. E terminando isso, rapará a sua cabeça, lá no versículo 9. E se alguém vier a morrer, quando fala lá se alguém morrer por acaso tocar no Nazireu, mas ele rape a cabeça, porque ele precisava naquele instante rapar a sua cabeça para encerrar um voto e começar outro. Então o início, o final do cumprimento do voto de Nazireu para um Nazireu temporário, que é o caso de Paulo que nós lemos agora, foi justamente rapar a cabeça e seguir a vida dele adiante. Então vamos dar agora só um resuminho do que é o voto de Nazireu. São 3 aspectos do voto de Nazireu. O primeiro, a abstinência do fruto da vide, total, de tudo que vier de uva. Naquele tempo ele absteve de vinagre, de vinho, da própria uva. Mas se fosse hoje em dia, ia falar, não pode, sei lá, comer um bombom com uva, trufa de uva, não pode. Uma torta de uva, um bolo de uva, um tangue de uva, um Del Valle de uva, tudo que era de uva. Dos dias modernos hoje, o que fosse de uva não podia comer, tá bom? 2, abstinência de cortar o cabelo. Não pode cortar o cabelo no Nazireu durante o seu voto, e aqueles que eram Nazireu vitalícios iam ser cabeludo pro resto da vida, né? E 3, abstinência de contato com o corpo morto. Todos esses aspectos eram específicos de disciplina e limpeza, tá bom? Como eu falei pra vocês, Deus instituiu isso para separar o povo dele para ele mesmo. Você quer fazer um voto para mim? Você vai fazer, mas do meu jeito. Porque para fazer voto igual os outros povos fazem aí para os demônios dele, para mim não serve. Então para mim vai ser desse jeito. Então espero que tenha ficado claro o que é o voto de Nazireu. Muita gente não conhece, e eu tenho feito vídeo justamente aqui falando simplesmente a respeito de alguns temas para que vocês entendam. Quem não conhecia o que era o voto de Nazireu agora já sabe. Não é um nome diferente, né? Estranho, Nazireu, nazireado, o que é isso, né? Mas coloque isso no seu vocabulário também, porque faz parte da palavra de Deus, e as pessoas antigamente faziam esse tipo de voto. Hoje em dia muitas pessoas também fazem voto de Nazireu, e nós mais usamos no dia de hoje é o jejum, tá bom? O nosso jejum praticamente substituiu o voto de Nazireu nos dias de hoje. Tudo nós fazemos jejum, nós consagramos a nossa vida a Deus, nós consagramos um tempo a Jesus Cristo para ler a Bíblia, para nos consagrar, para conseguir algum desejo do nosso coração, colocar mesmo um pedido, uma causa diante do Senhor. Então nos dias de hoje fazemos mais o jejum, mas o voto de Nazireu ainda é praticado por algumas pessoas e é livre. Você faça o voto do jeito que você quiser, tá bom? Então fica na paz de Cristo, e eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu volto com mais um pouquinho da palavra de Deus para vocês, tá? Beijo!